Olá, irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais uma palestra e nós vamos começar hoje com um relaxamento, depois com uma oração e daí começaremos a nossa palestra, tudo bem? Então peço que vocês se acomodem aonde estiverem sentados, que busquem uma posição confortável, que possa permitir a concentração. Respire fundo, lentamente. Busque trazer a sua concentração para o momento de agora. Busque imaginar que está em um ambiente calmo, tranquilo, perfumado, e que uma luz se acende em cima da sua cabeça. Essa luz ela vai descendo, passa pelo seu rosto, pela sua garganta, vai até o seu peito, passa pelo umbigo, chegando às pernas, indo até os pés. Depois essa luz que conforta, que nos traz harmonia, ela vai subindo, passando pelos tornozelos, pelas coxas, sobe até o umbigo, passa pelo peito, pela garganta, pelo seu rosto e para lá em cima. Busque relaxar os ombros, sentir a sua respiração, como ela está hoje, rápida, lenta, profunda, rasa. Com isso você pode começar a perceber o ambiente ao seu redor, os sons, os cheiros, o peso do seu corpo sobre a cadeira. E com essa energia nós pedimos ao Pai, o Mestre Jesus, que nos abençoe no dia de hoje, que os irmãos espirituais possam estar nos acompanhando. Agradecer ao nosso Espírito Mentor que sempre nos ajuda, nos inspira e sempre nos acompanha também. Obrigado, Mestre, agradecemos hoje e sempre. Que assim seja. Bom, agora que já estamos mais calmos, mais presentes, vamos começar hoje. O tema da nossa palestra de hoje vai ser o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos. É um capítulo bem extenso. Aqui a minha intenção é tentar traduzir um pouco, sintetizar um pouco a ideia principal desse capítulo e trazer algumas perspectivas, fazer algumas provocações, e eu espero que vocês gostem.
Bom, na verdade, quando eu estava lendo o capítulo, dá para perceber que ele está separado ali em duas partes, né? Uma parte complementa a outra, mas do início até uma certa altura ali você percebe uma pegada e depois ele traz outra perspectiva. No começo, o que ele acaba trabalhando, né? Ele trabalha muito em volta do convite que é feito, né? Então, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas de que forma que vem esse chamamento, de que forma que esse chamado, né? Que forma que vem essa escolha, né? Quem faz essa escolha, né? Esse é um ponto muito interessante que o capítulo vem trazer e eu queria trazer diferentes pontos de vista também. E depois disso também, na segunda parte, na segunda etapa do capítulo, ele acaba trabalhando com a parte de você fazer aquilo que você está falando, né? Então você alinhar a prática com o seu discurso. Então a principal mensagem que está ali também é em torno dessa perspectiva. Basicamente, começando o capítulo, como que Kardec traz, né, como que ele sintetiza essa parte? É justamente com uma parábola que Jesus traz também, a respeito da parábola do festim de núpcias. Como que acontece essa parábola, né? E aí é onde a maioria das pessoas acaba interpretando ela de forma literal e isso acaba confundindo um pouco a cabeça. Basicamente, como funciona a história? A história é quando Jesus conta, havia um tempo em que um rei estava organizando uma festa, um festim de núpcias para o seu filho, né? Então dá para se imaginar, né? Um rei criando uma festa para o seu filho que está casando. Tudo isso representa uma imagem muito forte naquela época, né? Principalmente para os judeus. O casamento é uma festa muito importante para eles. E nesse trecho acaba trazendo essa situação, que é uma festa muito farta, né? Esse rei ele acaba fazendo um banquete, ele prepara todo o castelo, faz todo um arranjo e no momento de fazer o convite, né? Ele pega os seus mensageiros e pede para eles fazer o convite para algumas pessoas específicas que eles gostariam de receber na sua festa. Ao chegar para essas pessoas, os mensageiros, ao fazer o convite, né, para esse festim, né, tão rebuscado e tão farto, a primeira surpresa ela já acontece. As pessoas que são convidadas para esse festim, elas se recusam a ir. E de que forma que elas recusam? É muito importante colocar isso, né? Algumas delas falam que tem o caso de uma pessoa que acaba tendo que recusar porque tinha comprado um terreno e precisava ir no outro dia observar esse terreno, ver, né, uma aquisição muito importante. Outros, né, um outro exemplo também foi uma pessoa que tinha acabado de casar e estava entrando em lua de mel. Então também essa pessoa não poderia participar dessa festa. E tiveram casos até estranhos, assim, de pessoas que até agrediram os mensageiros sem razão nenhuma, sem nenhum motivo, assim, claro, né? E alguns mensageiros que retornaram ao rei, né, contaram toda essa história, que eles chegaram para fazer o convite, e as pessoas pareciam não estar tão interessadas. Elas estavam buscando mais fazer o que elas tinham de dever ou algo do tipo. E acabaram não aceitando. Com isso, o rei acabou ficou furioso, né? Ele não entendeu como que as pessoas poderiam recusar um convite de algo tão farto e algo tão esplendoroso, né? Que seria esse festim de núpcias. Com isso, primeiro que o rei mandou, né, novamente uma segunda mensagem para ir atrás dessas pessoas que recusaram, né? Trazendo todo um repúdio, toda uma revolta, né? E depois disso, o rei acaba estendendo esse convite, né? Ele pede para os mensageiros saírem nas ruas e falar, vamos abrir o convite para todos que estiverem nas ruas. Todos que vocês encontrarem, nas cruzilhadas, a todos os lugares que vocês forem, convidem as pessoas para entrar. E assim foi. Os mensageiros foram, todos que encontraram fizeram o convite,
Alguns aceitaram, né? Boa parte das pessoas aceitaram, outras ainda assim recusaram. E ao chegar no festim de núpcias, né? Várias pessoas estavam lá, né? Se deleitando do banquete e tudo mais. Eis que o rei acaba observando que uma dessas pessoas, isso é um ponto muito curioso até, uma dessas pessoas ela não estava vestindo o manto, né? A túnica nupcial. E ali o rei chega para essa pessoa e pergunta: você não está vestindo a túnica nupcial, por quê? E a pessoa ela não fala nada, ela dá uma vacilada. E então o rei pede para todos os guardas virem e pegar essa pessoa, atar as mãos e os pés e jogar nas trevas exteriores. Quando você começa a analisar essa história, né, todos os detalhes, é uma história, ela é um pouco confusa até de certa forma, né? Você para e pensa, né? Nossa, mas o rei, ele fez o convite para uma primeira leva de pessoas que recusou, né? Então aí já está um primeiro ponto estranho, esquisito, né? Desse convite. E logo em seguida o rei acaba chamando outras pessoas. Chama o pessoal de forma aberta, sem ter nenhuma outra seleção. Ao mesmo tempo, depois que os convidados chegam, os segundos convidados que foram chamados para essa festa, o rei acaba passando um pente fino ali, olhando realmente quem estava vestido para essa festa. E aí chega essa pessoa que não está preparada, que ela não está né, condizente com o cenário que se encontrava. Só que ao mesmo tempo, como que o rei abre para várias pessoas irem, e ao mesmo tempo ele cria uma subdivisão ali dentro, né, que acaba expulsando uma pessoa de dentro da festa. Então esse é um outro ponto também que é bem curioso. Se a gente for traduzir toda essa parábola para os dias atuais, né, como que a gente poderia interpretar, né, também a própria metáfora que Jesus coloca com cada personagem dentro dessa parábola, né? O rei, nesse caso ali, é muito em relação a Deus, né? O rei é esse ser onipotente, esse ser, né, grandioso, e muitas vezes a gente acaba fazendo essa associação. E justamente era isso. Nessa história era Deus, representado pelo rei. E esse convite para o festim de núpcias, o que é? Na verdade é um convite que Deus nos faz para a humanidade, para todos os seres, espíritos que estão aí no universo, para fazer parte do reino dos céus. E esse convite ele é algo muito curioso, porque justamente tem essa primeira leva ali, né? É engraçado que até Jesus contextualiza isso. Ele diz muito a respeito dos primeiros povos que estavam, né, vivendo aqui no planeta Terra. Então você pode pegar ali os hebreus, saduceus, todo esse pessoal que viveu num primeiro momento, que viveu, né, junto muitas vezes ali com missionários, com Jesus, com vários messias, enfim. E acabaram não aceitando o convite, né? É engraçado, né? Hoje a gente para e pensa, né? Se você voltar lá naquela época, tinham pessoas que viveram realmente, pessoas como nós, seres humanos, né? E se não muitos de nós, né? Vivemos naquela época, vimos muitas vezes Jesus passar por nossa frente, fazer o convite, venham, me sigam. Esse é o ensinamento. E muitas vezes as pessoas estavam preocupadas com isso, estavam preocupadas com suas propriedades, com os seus relacionamentos. E isso é algo comum, né? É algo que vem do ser humano, né? Da gente cuidar da matéria, né? Até mesmo antes da própria parte espiritual. Então, esse convite que nos vem, muitas vezes ele é sutil. Ele é um convite que ele não vem de forma escrita ali, vem e aparece pra gente, né? E ali, no contexto da história, né, depois que Jesus faz o convite e abre para todas as pessoas, na verdade ali a gente pode configurar isso como a própria humanidade, né? Depois do período em que Jesus viveu, depois em que o cristianismo teve a sua origem ali, as pessoas foram convidadas e são convidadas até hoje. Por isso que não se tem um filtro, não tem uma
uma seleção para esse convite chegar. Porém, existe sim um filtro para você participar desse festim, para você entrar nesse festim, né? Para você acessar o reino dos céus. E na parábola ele fala que é a túnica nupcial, né? Na vida real, qual que é essa túnica nupcial? Qual que é essa preparação que a gente precisa ter para entrar no reino dos céus? No livro do Evangelho, eles falam que é o coração puro. Que é o coração puro. E como que a gente vai trabalhar com essa questão do coração puro? Isso é uma incógnita que fica na minha cabeça, assim. E eu gostaria até de questionar vocês. O que seria esse coração puro? Como seria ele? Né? O que significa isso, ter um coração puro? Eu queria voltar um pouco ali, né, nessa parte específica da parábola e trabalhar um pouco nessa questão do convite. Como que esse convite chega pra gente? Como que ele chega para vocês? Como que ele chega para mim? Ele chega através de correio, vem uma carta escrita assim, convite para fulano de tal. Ele vem pelo WhatsApp, né? Hoje em dia a gente tem aí o celular e tudo mais, ele vem por mensagens e tudo mais, ou ele vem por e-mail, né? É engraçado a gente pensar dessa forma, né? Que convite muitas vezes ele chega até por uma amizade, solicitação de amizade do Facebook ou do Instagram, né? Mas na verdade, na nossa vida, esse convite ele chega de forma muito mais sutil. E normalmente são convites que a gente precisa estar muito atento e precisa estar presente, assim como a gente está aqui agora, com vocês aí assistindo essa palestra, para você conseguir perceber da onde está vindo isso, por que disso, né? E é engraçado que até existem formas e etapas que esses convites eles nos chegam, né? Eles podem vir de uma etapa de uma forma tão simplória e tão simples ao nosso redor, como por exemplo com os nossos amigos, com a nossa família, dentro da nossa casa, com oportunidades assim que às vezes você está andando na rua e vem um papel no chão. Pode ser um papel que é um convite. É um convite para você olhar aquilo e falar, olha, eu tenho uma ação sobre isso. O que eu devo fazer com isso? De algumas formas pode ser um amigo que está precisando ouvir um conselho, um amigo que só quer desabafar, que só quer chegar perto de você e falar, olha, cara, eu estou me sentindo mal, hoje eu não estou bem, eu preciso de alguém que me ouça, que me dê um abraço. O próprio valor do abraço, né? Que hoje em dia a gente está valorizando tanto, né? Algo que antes assim era uma coisa assim que, sei lá, um abraçar estranho. Hoje em dia você fica mais pesado ainda, você fica mais pensativo em relação ao abraço por você não poder chegar perto das pessoas que você mais ama, né? Então, são oportunidades que chegam. E essas oportunidades, eles chegam nos convites e a gente tem a escolha, né? Vamos aceitar ou não. Só que, de certa forma, se a gente acaba optando por não escolher esses convites que vêm de forma mais tranquila, chega um momento que a gente precisa passar por um aprendizado, a gente precisa chegar mais próximo de ter um coração puro. E aí a natureza age de forma muito incrível. É onde a gente acaba enxergando oportunidades que não nos deixam opção. Como, por exemplo, vivendo uma pandemia. Alguém aqui escolheu? Eu garanto que boa parte da gente deve ter escolhido isso lá no planejamento espiritual. Lá, quando eu nascer, aí eu vou estar passando pelo ano 2020, vai ter um negócio grande ali que vai bagunçar todo mundo. E chegando aqui, a gente não tem opção, né? Querendo ou não. Agora que estamos encarnados aqui, a gente não tem opção de não viver uma pandemia. Não tem, é impossível isso, a gente vive isso. E essa coisa ela pode chegar de formas tão diferentes, elas podem chegar como uma doença, como um acidente, como algo que não lhe cabe uma escolha naquele momento, a não ser passar por aquilo. Um familiar que está passando muito mal e acaba te afetando diretamente. Todos esses são convites. Convites que nos chegam. E talvez acho que uma forma, eu acho que se não a principal, mas uma das mais principais que são da gente buscar esse convite e refletir sobre ele é através do autoconhecimento.
do tão famoso que no Espiritismo a gente fala da reforma íntima, né? Na verdade, esse é o convite majoritário assim, que chega pra gente aqui no planeta Terra. Por que a gente fala tanto desse tal do autoconhecimento, né? De você olhar, é engraçado que tem até aquela imagem às vezes que você está olhando no espelho e enxerga a sua própria face, né? Como é isso, né? Por que isso acontece? Justamente aqui no planeta Terra, onde a gente está vivendo. Porque justamente a gente está numa condição espiritual, a gente está engatilhando ainda, a gente está lá no começo ainda da nossa caminhada, né? Se você comparar, né, as encarnações como até a própria escola, que você vai crescendo e vai passando de nível ali, né? Você está indo no primeiro ano, segundo ano, você chega na quinta série, na oitava série, no primeiro ano, terceiro ano, vai para a faculdade. É assim com o espírito também. E imagine que a gente está lá sendo alfabetizado ainda. Encare o nosso autoconhecimento como isso, como perceber o quanto a gente ainda está longe de chegar lá na química, na física, né? Espiritual, vamos assim dizer. E o quanto a gente está vivendo esse processo agora. E o quão é importante a gente olhar para dentro e identificar isso dentro da gente. E falar, olha, eu ainda não tenho. A gente aqui na Terra, a gente ainda não tem essa manta, essa túnica nupcial para acessar o reino dos céus. Por isso que fala, são muitos os chamados e poucos os que escolhem, na verdade, né? Nem são os que são escolhidos, porque até essa perspectiva nos traz uma questão que você fala, nossa, olha, é Deus que está escolhendo ali a dedo quem que vai ser um missionário, quem vai fazer uma coisa grandiosa na Terra, eu sou mais uma pessoa comum aqui. Mas na verdade não é Deus quem escolhe, não é Jesus quem escolhe. Na verdade somos nós, sou eu, é você. São todas as pessoas que estão aqui vivendo no planeta Terra que fazem as escolhas. Se você quer seguir o caminho de Jesus, se você quer seguir o caminho do bem, ou se você quer seguir outros caminhos. E acima de tudo, algo que é muito importante é não ter esse sentimento de culpa por não seguir o caminho divino ainda. Porque a gente não está vivendo em uma condição que nos favorece a fazer isso. A gente não está vivendo num período da nossa evolução espiritual que nos permite, que nos é fácil. Porque não é. A gente não consegue. Eu, por exemplo, eu não consigo fazer a caridade de bate-pronto. Eu sempre dou aquela vacilada. Você, putz, será que... não sei. Eu preciso sair da minha zona de conforto para fazer algo. Para fazer palestra, gente, para construir uma palestra eu levo tempo e eu fico me enrolando e não sai, e daí eu vou lá e, eu vou lá preparar o slide, daí eu tenho que ler, eu tenho que estudar. É uma coisa que exige um esforço. E é isso que eu quero trazer para vocês. Que aceitar o convite não é algo fácil, não é algo que a gente faz de natureza, mas é algo que nos aparece como modelo. É algo que está aqui para a gente olhar para aquilo e falar, olha, é aquele caminho que eu preciso seguir. Eu tenho uma meta. Eu já sei aonde eu vou chegar no final do ano. Eu não sei onde eu estou agora, né? Por isso a importância do autoconhecimento, para você saber aonde você está aqui agora. Quais são as minhas limitações? Eu sou uma pessoa muito raivosa. Ótimo! Você identificar a tua imperfeição aqui nessa vida, nossa, já é um grande passo. E como que você pode fazer para melhorar esse sentimento? Como você pode fazer para evitar que isso, de uma forma exacerbada, acabe machucando alguém? Então, é esse exercício que precisa ser feito para você conseguir chegar no convite que lhe é feito. É muito importante isso. Então leve em consideração que um dos maiores convites que você pode aproveitar na sua vida é o autoconhecimento. Seguindo adiante, a gente tem uma parte, um trecho, né, que Jesus diz que aqueles que dizerem Senhor, Senhor, não entrarão nos céus. E como que acontece aí, né? Aqui eu acho que vai um pouco dessa segunda etapa, dessa segunda parte do capítulo, onde se fala muito entre você fazer e falar, né? Aqui é onde Jesus fala,
As pessoas que chegarem lá no reino dos céus, depois que tiver desencarnado, o Espírito chegar lá, ó Senhor, na terra eu falei do seu nome, eu repeti Jesus Cristo para tudo quanto é lado, eu cantava a música do Padre Marcelo Rossi a todo momento. Jesus Cristo, eu estou aqui. E se você não tiver feito nada, se você não tiver buscado o mínimo de coisas, o mínimo de esforço aqui na terra, Jesus fala, ele vai olhar para você e falar, eu não te reconheço. Você só falou. Você falou no meu nome, mas o que você fez? O que você pôs em prática? Então ele não vai permitir que você entre no reino dos céus. E isso é uma coisa que pega no nosso calo também, ao mesmo tempo que, né, questão do convite e tudo mais, essa parte de você fazer aquilo que você fala é um desafio muito grande. Porque realmente você chegar e falar assim, ó, eu não faço esse tipo de coisa. Não, olha lá, olha os políticos lá roubando, eu não roubo. Eu não faço isso. Muitas vezes a gente acaba se colocando em posição de julgamento, de julgador das outras pessoas que estão passando por aquilo, mas muitas vezes a gente não chegou nem perto de passar por alguma situação que nos colocasse tal prova. É engraçado que no próprio livro dos Espíritos, né, a gente tem muitas passagens que demonstram pra gente que o Espírito, que a gente aqui, os seres encarnados do planeta Terra, nós somos muito mais frágeis e fracos do que do que pessoas más em essência. Então não é que a gente está numa fase que a gente é obscuro, que a gente quer fazer o mal, que a gente vai sair por aí abalando todas as estruturas e tal. É que na verdade nós somos fracos ainda. E muitas vezes se eu ainda não cometi nenhuma coisa grave, é porque a natureza, o universo, é porque Deus não nos permite que a gente passe por tal coisa. É porque a gente ainda não passou por algo que naquela situação específica a opção mais viável fosse cometer algo que viesse a nos prejudicar. Então é muito importante a gente estar ciente disso, o quanto a gente é fraco, o quanto... Nossa, põe numa situação ali, você fala, eu não roubo, eu sou uma pessoa justa. Mas daí beleza, você vai lá no supermercado, de repente você olha ali, pô, a caixa passou, as suas compras, esqueceu de passar uma coisa e colocou na caixa ali. Colocou na tua sacola para você levar para casa. Você olha e fala, olha, eu posso ficar quieto. Eu vou ganhar uma caixa de leite. Olha aí. A caixa esqueceu. Depois vai no acerto dela ali do dia. É fácil, né? É muito fácil a gente cair nessas tentações que existem. Porque é natural, a gente ainda está nessa fase. E por isso é importante. Jesus traz pra gente que quando você constrói, né, toda essa sua conduta em cima só de teoria, isso é importante até vou colocar um pouco mais adiante, mas a parte da teoria e da prática é um conflito ali, é uma dualidade muito importante de se levar em consideração. Adianta você ficar estudando a vida inteira, você estudar para isso, estudar para aquilo. Nossa, eu vou ler 500 livros na minha encarnação, eu vou entender dos 7 corpos espirituais que a gente tem, que na verdade são 15, e aí a gente vai para frente e descobre que ali no meio tem... E aí? E o que você pôs em prática? O que você melhorou da sua essência? O que você mudou daquilo que você tem de imperfeição? Né? O que você aprendeu na escola, né, da prática ali do exercício de matemática? Então, quando você tem esse lado que é muito teórico e não tem prática, Jesus assemelha isso a uma casa que é construída com um alicerce de areia. E o que acontece? Quando vem a tempestade, quando vem a chuva forte, a ventania, isso desmorona, porque não está enraizado. É muito fácil você desmascarar até mesmo pessoas que se passam por pessoas boas, mas não tem prática, não tem algo que fortaleça isso. A pessoa ela não tem um alicerce. E é justamente isso que eu quero trazer de provocação para vocês. O que você está colocando em prática, efetivamente?
de toda a teoria que você tem absorvido, de toda a literatura que o Espiritismo traz, que é uma literatura vasta, uma literatura pesada, complexa, mas o que de tudo isso que você está estudando é aplicado? E quando você tem os dois pilares bem fortalecidos, o que acontece? É como você construir uma casa no alicerce de pedra. Isso não vai se desmoronar, porque você tem um alicerce, você tem uma base, você está enraizado. Porque você foi lá e pôs em prática o que você precisava colocar. Você estudou lá e viu que, putz, eu tenho uma imperfeição aqui, mas como que eu posso trabalhar ela? Não, só hoje eu vou trabalhar no meu egoísmo. Só hoje eu vou compartilhar uma atividade com um colega meu no trabalho. Só hoje. Você pôs em prática. Sabe quando você participa dos grupos de estudo? Quando você está lendo lá, fazendo a leitura, tal, capítulo, não sei o quê, teoria X, Y, Z. Em vez de você pegar essa teoria e assimilar, ler, entender, falar, legal, por que você não pega essa teoria e traz para a sua vida? O que eu tenho dentro dessa teoria? O que ela fala para mim? É uma forma também de construir essa prática. De você colocar exemplos no grupo de estudo, não só você ficar buscando, mas como que funciona o sétimo corpo espiritual, a vida em Plutão, em Marte, como é que funciona? Tá, mas são conhecimentos super válidos e super valiosos. Mas muitas vezes a gente precisa focar no aqui e agora. É como você fazer uma comparação, né, entre, vamos dizer assim, que o alimento teórico é como se você comparasse, por exemplo, o alimento do corpo e o oxigênio, né? O que é mais importante? Você ficar sem comida ou ficar sem ar? É mais ou menos por aí. Não sei se fiz entender. Mas o que eu quero trazer assim é que a gente precisa colocar os pés no chão. A gente precisa entender aquilo que está lendo, aquilo que está recebendo de mensagem e o que isso reflete na minha vida. E como eu posso mudar isso? A gente vive hoje, e não entendam isso de longe, não quero fazer isso como uma crítica ou um puxão de orelha, mas é o fato que a gente está vivendo hoje. É dessa forma que a gente está vivendo hoje, que a humanidade está vivendo hoje. É engraçado que na época que eu participava da mocidade, né, no centro espírita que eu frequentava antes, a gente sempre fazia uma comparação que é como se na nossa vida espiritual a gente tivesse duas asas, né? Se fizer aquela ligação com a imagem do anjo, né? Você imagina duas asas. Uma asa é a tua parte moral. A outra asa é a tua parte intelectual. E se você tem essas duas asas, né, para você poder alçar um voo, para você poder voar, você precisa estar com essas duas asas em equilíbrio, né? Então você precisa estar tanto com o teu intelecto, que é algo muito importante, você precisa saber, você precisa estudar as teorias e você também precisa pôr em prática, você também precisa linkar isso com a tua vivência, com o teu dia a dia. E é só dessa forma que você vai conseguir, né, buscar a sua evolução, buscar o seu convite lá de trás, né, que Deus nos faz a todo momento, que Jesus colocou naquela parábola. E dessa forma você consegue trabalhar com esse equilíbrio, com esse crescimento. E não é à toa, voltando um pouco, o momento que a gente vive do planeta Terra, da humanidade, né, no ano de 2020, é um momento que a gente tem visto e vivenciado muito um crescimento intelectual incrível, incrível. Se você observar a ciência, a forma com que já está avançada, você vê, tem pesquisa já que o cara consegue mandar um foguete para a atmosfera e fazer o próprio foguete voltar e pousar no meio do oceano sem ninguém estar pilotando, por exemplo, né? O Elon Musk lá, se você pegar o exemplo dele, ele já atingiu coisas desse patamar. O cara já conseguiu mandar um carro para o espaço. Olha o nível de avanço, de tecnologia, de ciência que você precisa ter em torno disso.
Você está falando já de robôs, de era de robô, você está fazendo inteligência artificial, você está fazendo braço simbiônico, você está fazendo realidade virtual, os aplicativos, a própria internet. A gente está vivendo numa velocidade intelectual que jamais foi vista. A gente tem uma comunidade científica vastíssima no mundo inteiro, fazendo pesquisa a todo momento. E ao mesmo tempo, como é que a gente está com a questão intelectual? A gente está vivendo num momento, especialmente agora na pandemia, que foi registrado um índice de aumento na fome no mundo, por exemplo. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar que ao mesmo tempo que a gente tem cientista maluco lá mandando um carro para a Lua, você tem uma pessoa que não está conseguindo ter acesso à comida, a algo que é básico para a nossa existência? Eu sei que esse desequilíbrio ele existe por uma razão, que cada espírito que está passando aqui pela Terra, que está encarnando, está numa fase, está numa etapa diferente, e esse desequilíbrio ele vai acontecer, e a gente tem esse desequilíbrio justamente como forma de chamar a atenção para a gente olhar ali e falar, nossa, está desequilibrado o negócio, a gente precisa correr atrás disso. A gente precisa equilibrar o sistema de novo. Fazer esse esforço para equilibrar, né? Ajudar as pessoas que estão lá embaixo, as pessoas que estão passando por dificuldade, para poder reequilibrar o sistema. Mas como é que tá? Como é que a humanidade está fazendo isso? Então, a parte mais, para mim, assim, que foi muito válida isso, é justamente nessa questão. Aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou pregando, é realmente aquilo que eu estou fazendo? É realmente aquilo que eu estou colocando em prática no meu dia a dia? E como que eu vou descobrir isso? Através do autoconhecimento. Através de caminhos que você pode parar, observar, olhar para si e falar, nossa, mas olha como eu estou me comportando aqui. Caramba! Por que eu tratei a minha mãe daquela forma? Por que eu tratei o meu pai daquela forma? Quando você para se questionar a respeito daquilo que você faz e trabalha em cima disso, esse é o autoconhecimento. Essa é a análise, é você chegar no fim do dia e parar e pensar, nossa, o que eu fiz hoje de bom? Ou o que eu fiz de ruim? Esse caminho é um dos poucos caminhos que vai conseguir trazer para a gente realmente esse equilíbrio entre você poder afirmar, não, isso que eu estou falando é mais ou menos aquilo que eu estou fazendo. Eu busco, pelo menos, né? E daí você equilibra um pouco as pontas, né? Você começa a fazer um pouquinho mais, começa a falar um pouquinho menos, né? Para chegar um pouco perto ali, um pouco mais perto um do outro. E assim você segue. Eu queria trazer uma última frase que... além disso também, né, na versão que eu tenho de uma apresentação, tem um vídeo no YouTube, eu peço até que se vocês quiserem pesquisar depois, fica a indicação, que é o vídeo do Amigos da Luz, que eles têm lá, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Esse é um vídeo que mostra de pronto assim, o que a gente está falando aqui nessa palestra. De uma forma muito mais artística, né? Muito mais, né, divertida e tudo mais, mas basicamente essa é a mensagem. Quando você faz aquilo que você fala também, além disso, você ainda impacta a vida das outras pessoas, né? Há uma frase que fala, né? Vá e pregue o evangelho. Use palavras se necessário. É com essa mensagem que eu gostaria de encerrar hoje a palestra. Muito obrigado, pessoal. Eu vou fazer agora a oração final, tá? E peço que depois da oração final vocês ainda não desliguem, porque a gente vai ter o passe ali que vai ser transmitido. Então é só continuar ali depois da transmissão que vocês vão receber a mensagem, tá bom? Bom, vamos elevar os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, até Deus. Agradecer pela vida que nos cerca, pela vida que
que nos é posta a cada dia, pelos convites que recebemos, que nós possamos estar atentos a tudo que está ao nosso redor, que nós possamos prezar por aqueles que amamos e que toda essa energia possa também abraçar as pessoas que mais precisam neste momento. Que nós possamos refletir a respeito de tudo que fazemos, de tudo que falamos e transformar o nosso ser, ouvindo principalmente o nosso espírito. O que o nosso espírito deseja, anseia expressar através dessa existência. Muito obrigado, Deus, por permitir estarmos vivos, por permear os nossos corpos, por estar presente em todos os lugares, pela natureza, pela brisa do ar, pelos rios e pelos animais. Muito obrigado, Mestre. Agradecemos hoje e sempre que assim seja.